Olá, estrategista! Hoje vamos falar sobre introdução ao diabetes mellitus. É uma aula recheada de muito conteúdo importante para a sua prova de revalidação. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre diabetes. O que a gente vai conversar aqui hoje? Definição e classificação, critérios diagnósticos e também as metas de controle para o diabetes. Então, começando com a classificação. Pessoal, a gente sempre lembra muito bem, quando a gente fala dos tipos de diabetes, desses três aqui: o diabetes tipo 1, do tipo 2 e também o diabetes mellitus gestacional. Mas nós também temos outras causas, como por exemplo o MOD e o LADA, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, medicações, endocrinopatias e doenças do pâncreas exócrino, como potenciais etiologias também para o diabetes. Falando um pouquinho desses dois mais estranhos, que a gente nunca viu cair no Revalida, mas que se cair é uma questão difícil, por isso a gente quer que você acerte. LADA, o que seria em termos gerais? Seria como um diabetes do tipo 1 que abre o quadro ali no adulto. A gente sabe que o diabetes do tipo 1 é mais comum na infância e na adolescência. Então, no adulto, a gente vai chamar de LADA. E o MOD vai ser uma doença genética em que, por deficiência de alguns genes, o paciente ele vai ter uma dificuldade de secretar insulina. E devido a isso, ele vai desenvolver diabetes. Como é uma doença genética, a gente vai encontrar várias pessoas na família acometida. E a gente não vai encontrar alterações que são típicas do DM1, nem alterações típicas de DM2. Então, vamos marcar bem aqui que LADA é em adultos, também é uma doença autoimune, também acontece por destruição autoimune das ilhotas pancreáticas, então ele lembra um diabetes do tipo 1, e por isso a gente pode encontrar autoanticorpos positivos e um peptídeo C baixo. Lembrando que o peptídeo C ele vai ser secretado junto com a insulina, então o peptídeo C baixo fala que o pâncreas está secretando pouca insulina. A resposta inicial aos antidiabéticos orais é boa, mas esse paciente ele vai perdendo a capacidade de responder a esses remédios, necessitando do uso de insulina dentro de 6 meses a 2 anos. E aqui o principal tratamento vai ser a insulina mesmo. Já quando a gente vai olhar para o MOD, costuma acometer mais crianças ou adultos jovens, acontece devido a uma diminuição na secreção de insulina. Então, lembra um pouco um quadro de diabetes tipo 2, vai se comportar mais ou menos parecido, não é uma hiperglicemia tão grave, não faz tanta cetoacidose diabética como no DM1. E aqui o grande lance é que você vai ter 3 gerações afetadas. É uma doença autossômica dominante. O que eu quero dizer com isso? Então você vai ter a geração do paciente afetado, alguém, a geração dos pais do paciente, alguém vai estar afetado, e na geração dos avós também. Aqui o principal remédio não é metformina, é sulfonilureia. Vamos dar uma olhada aqui em algumas características importantes do diabetes tipo 1, tipo 2 e MOD. O diabetes do tipo 1 ele é marcado por uma destruição autoimune das ilhotas pancreáticas, e devido a isso, o paciente ele vai ter insulinopenia, ou seja, insulina baixa, como um principal marcador fisiopatológico. Já no diabetes do tipo 2, o principal marcador vai ser a resistência a essa insulina. E essa resistência faz com que esse paciente ele possa ter tanto níveis de insulina elevados, quanto normais, quanto baixos. Enquanto o MOD, o grande problema vai ser genético. Vamos lá. Então, o que a gente costuma encontrar como quadro clínico típico do DM1? É uma pessoa diagnosticada na infância ou na adolescência, que é uma pessoa magra, que não tem sinais de resistência à insulina, como acantose nigricans, síndrome dos ovários policísticos e obesidade padrão central. Tipicamente, os autoanticorpos contra as ilhotas pancreáticas estão positivos, e aqui o principal autoanticorpo é o GAD. Níveis séricos de insulina e de peptídeo C estão tipicamente reduzidos, e aqui nós temos a hereditariedade, mas que não é tão importante quanto nas outras doenças, e o principal tratamento é a insulina. Já no diabetes tipo 2, é uma condição poligênica, então tem vários genes associados, geralmente uma pessoa mais velha, com obesidade e com manifestações clínicas de resistência à insulina. Tipicamente, esses pacientes eles têm autoanticorpos negativos e níveis de insulina e de peptídeo C aumentados. E que a hereditariedade é até mais importante que no DM1. Até 90% dos casos tem um familiar de primeiro grau afetado. E a metformina continua sendo um dos grandes tratamentos aí do DM2. A maioria dos pacientes deve estar utilizando metformina. E já o MOD é uma condição de pessoas mais jovens, elas podem ser obesas ou não. Não se encontra sinais de resistência à insulina, que são típicos do DM2, e nem se encontra autoanticorpos, nem níveis de insulina e peptídeo C
baixos, que são típicos do DM1. Aqui, a hereditariedade é super importante, a gente vai ter vários familiares acometidos, e o principal tratamento é sulfonilureia. Existe também o diabetes mellitus medicamentoso, e aqui o principal remédio é o glicocorticoide. Então, o glicocorticoide tem uma grande associação com hiperglicemia, grava bem isso aí. A gente também pode ter hiperglicemia causada por outros remédios, como por exemplo hipolipemiantes, como as estatinas. Então, talvez você pense, Enio, eu uso a estatina para diminuir o risco de eventos cardiovasculares, mas ao mesmo tempo eu causo diabetes ou causo hiperglicemia. Será que eu devo prescrever a estatina mesmo? Pessoal, quando a gente coloca na balança, o benefício de redução de risco cardiovascular é muito maior do que o risco de causar hiperglicemia. Então, colocando na balança, compensa prescrever uma estatina, mesmo para o paciente que seja diabético. Tiazídicos, antirretrovirais e antipsicóticos também são medicamentos que podem cursar com diabetes mellitus medicamentoso e também os imunossupressores, principalmente aqueles utilizados na prevenção da rejeição de transplantes de órgãos sólidos, como por exemplo o tacrolimus. É um remédio que classicamente causa diabetes mellitus pós-transplante. Endocrinopatias como síndrome de Cushing, acromegalia e glucagonoma podem cursar também com diabetes. O glucagonoma é um tumor neuroendócrino com produção exacerbada de glucagon ou glucagon, que é um hormônio contrarregulador da insulina. Então, se a insulina reduz os níveis de glicemia, o glucagon vai aumentar e pode causar diabetes mellitus. Doenças do pâncreas exócrino. Então, lembrando que o pâncreas ele é dividido em duas grandes porções. Exócrino, que é o que serve para digerir os alimentos, e o endócrino, que produz principalmente aí a insulina. Bom, quando você tem uma doença muito extensa do pâncreas exócrino, ele pode afetar o seu compartimento endócrino. E para isso, você precisa ter uma doença muito extensa, como por exemplo, pancreatites agudas de repetição ou pancreatite crônica, um trauma pancreático grave, neoplasias de pâncreas, fibrose cística e também hemocromatose. Hemocromatose vale guardar para a prova porque às vezes os autores colocam como um diabetes bronzeado. Então é um paciente que tem diabetes por infiltração de ferro ali no pâncreas e esse mesmo ferro também deposita na pele e causa uma coloração diferente que lembra um bronzeado. Então diabetes bronzeado na sua prova, lembrar de hemocromatose. E aqui a gente vai investigar com solicitação de ferritina e índice de saturação de transferrina. Se ambos vierem elevados, sugere fortemente o diagnóstico de hemocromatose nesse cenário. Se você não pegou nada até agora, centra atenção nesse slide. Talvez ele seja o mais importante da aula, porque ele fala quais são os critérios diagnósticos, como que a gente dá o diagnóstico de diabetes mellitus. Para o diagnóstico de diabetes mellitus, nós temos dois grandes cenários. Temos o paciente com sinais e sintomas de hiperglicemia clássicos e o paciente sem esses sinais e sintomas. Quais são esses sinais e sintomas? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. No paciente que tem esses sintomas, o que a gente deve fazer para dar o diagnóstico? A gente deve solicitar uma glicemia aleatória, glicemia preferencialmente venosa, que se resultar acima de 200, dá o diagnóstico de diabetes. Pessoal, basta um exame alterado nesse cenário para dar o diagnóstico. Isso contrasta com aquele paciente que não tem esses sinais e sintomas de hiperglicemia. Nesses pacientes, nós temos essas 4 opções aqui do lado. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste de tolerância oral à glicose com medida de glicemia 1 hora e teste de tolerância oral à glicose com medida de glicemia após 2 horas. Vamos falar sobre esses 3 últimos, começando com a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela é derivada daquela hemoglobina que está dentro dos nossos eritrócitos, das nossas células vermelhas. Quando essa hemoglobina está exposta a um ambiente hiperglicêmico, parte dessas moléculas de glicose vai se ligar com a hemoglobina, dando origem ao que nós chamamos de hemoglobina glicada. Quanto mais glicose tiver no ambiente, mais essa hemoglobina glicada vai se formar. E além disso, quanto mais esse paciente ele vai ficando exposto, mais isso vai acontecendo. Por isso, a hemoglobina glicada ela dá uma informação que nenhuma outra modalidade vai dar para a gente. Ela fala para a gente como esteve o controle da glicemia nos últimos 2 ou 3 meses. Geralmente a gente utiliza 3 meses mesmo. Então, por isso, ela é excelente para o segmento do diabetes. Já o teste de tolerância oral à glicose, como que ele funciona? O paciente ele vai ao laboratório e lá ele toma uma solução que contém 75 gramas de glicose. Após tomar essa solução, vai ser dosado uma glicemia venosa, após 1 hora ou após 2 horas. E são essas medidas que nós temos aqui
na nossa tabela. Então vamos olhar agora os valores. Quais são os valores compatíveis com diabetes mellitus? É bom ter esses números na cabeça. Então, glicemia de jejum acima de 126, glicada maior ou igual a 6,5, teste de tolerância oral à glicose com medida de 1 hora acima, maior ou igual de 209 e medida de 2 horas maior ou igual a 200. Valores intermediários são compatíveis com pré-diabetes, como por exemplo, glicemia de jejum entre 100 e 125, glicada entre 5,7 e 6,4, teste de tolerância oral à glicose de 1 hora entre 155 e 208 e de 2 horas entre 140 e 199. Valores menores que esses são considerados normais. E lembrar que quando a gente tem um paciente sem sinais e sintomas de hiperglicemia, nós precisamos de 2 testes para fazer o nosso diagnóstico. E aqui podem surgir algumas dúvidas, como por exemplo, Enio, eu posso utilizar 2 exames na mesma coleta, na mesma amostra, na mesma ida ao laboratório, o paciente já coleta 2 exames e já resolve o problema? Posso. Inclusive, isso está recomendado para diminuir o tempo que a gente precisa para dar o diagnóstico. Enio, eu posso fazer 2 vezes o mesmo exame? Por exemplo, o paciente tem uma hemoglobina glicada alterada, volta no meu consultório, eu posso solicitar uma nova hemoglobina glicada? Posso. Então, essa é uma alternativa. E outra pergunta é, e se os exames forem discordantes? Por exemplo, você tem um paciente que você pediu uma glicada e uma glicemia de jejum. A glicada veio normal, mas a glicemia de jejum veio no patamar de diabetes. O que eu posso fazer? 2 alternativas. Primeira, você pode repetir o exame que veio pior, no caso do nosso exemplo, a hemoglobina glicada, e a outra possibilidade é você solicitar um exame que não havia sido solicitado antes, como teste de tolerância oral à glicose de 1 hora. Esse teste de tolerância oral à glicose de 1 hora ele é interessante porque ele se mostrou, inclusive, superior ao exame que antes era considerado o melhor de todos, o mais sensível de todos, que era o teste de 2 horas. Então, atualmente, o exame mais sensível, o mais acurado, é o teste de tolerância oral à glicose de 1 hora. Grave isso aí. Para o acompanhamento, o que a gente pode utilizar? A gente pode fazer glicemias de jejum ou pós-prandial, 1 a 2 horas após a refeição é considerado pós-prandial. Podemos utilizar a glicada, que tem a grande vantagem de mostrar como é que esteve o controle glicêmico entre 2, 3 meses atrás, que é uma vantagem que as glicemias não dão. Então, se você pedir uma glicemia, por exemplo, o paciente ele pode fazer uma dietinha ali e tal, antes de coletar, e isso pode te enganar. E por último, temos a monitorização domiciliar. E aqui nós temos algumas opções, como a glicemia capilar, que é aquele famoso glicosímetro que a gente conhece, e temos também as medidas de monitoramento contínuo da glicose por sistema flash ou clássico, que são dispositivos que são implantados ali sobre a pele do paciente, eles têm uma agulha que entra dentro da pele e que vai medir como se comporta a glicemia dentro do intestício. E isso pode ser medido por meio do sistema flash, que você passa por cima ali do dispositivo e ele te mostra a glicemia naquele momento, ou pode ser medido continuamente por meio de um dispositivo que se comunica com outro, como por exemplo um smartphone. Quando a gente fala do diabetes, a gente já soube, a gente já aprendeu como que a gente dá esse diagnóstico, agora a gente tem que aprender quando que está suficiente o tratamento que a gente está fazendo. Então, quando a gente olha aqui para o diabetes, o que a gente quer prevenir? A gente quer prevenir complicações. E a gente tem complicações tanto macro quanto microvasculares. As microvasculares, elas vão ser principalmente afetadas pelo controle glicêmico, mas as macrovasculares vão envolver tanto controle glicêmico, quanto pressórico, quanto lipídico. Então vamos a eles. Quando a gente olha para as metas glicêmicas, a hemoglobina glicada é a preferida para a maioria dos pacientes não insulinizados. Se ela tiver com um valor menor que 7%, é considerada adequada. Já para os pacientes que utilizam insulina, a glicemia em jejum, uma glicemia pós-prandial, elas são adequadas. A glicemia de jejum menor que 130 é ideal e uma pós-prandial menor que 180. E naqueles pacientes que utilizam dispositivos contínuos de glicose, o tempo dentro do alvo, ou TIR, acima de 70% é considerado um diabetes compensado. Mas o mais moderno é a gente individualizar as nossas metas de tratamento de acordo com o perfil do nosso paciente. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Se temos um paciente que tem riscos muito grandes com o tratamento, tem uma doença de longa data, expectativa de vida curta, com muitas comorbidades graves, com complicações vasculares já estabelecidas, e é um paciente que tem uma preferência por terapias menos demandantes, ou que tem recursos sociais financeiros limitados, talvez seja mais interessante a gente buscar uma meta menos rigorosa, como por exemplo, glicada de 7,5% ou de 8%.
Já se for o oposto, talvez a gente deva ser mais rigoroso, como por exemplo a glicada, por volta aí de 6,5. Existe uma população que tem recomendações muito específicas de metas para o controle glicêmico, e essa é a população geriátrica. Por que isso é diferente? Porque essa população tem maior riscos com o tratamento para o diabetes, e além disso, os benefícios de ter um controle mais rigoroso do diabetes, eles podem só se manifestar em muito longo prazo. E talvez esses pacientes eles não tenham expectativa de vida suficiente para se beneficiar desse controle mais rigoroso. E por isso a Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe as seguintes recomendações. No paciente idoso mais saudável, quem é essa pessoa? Que tem uma expectativa de vida normal, que não tem limitação física, nem comorbidades limitantes, tem uma força muscular preservada, não tem sarcopenia nem fragilidade, não tem propensão à hipoglicemia, não tem alterações cognitivas nem doença cardiovascular. Para esse paciente, uma glicada menor que 7,5 já estaria de bom tamanho. Já naquela população mais frágil ou comprometida, como por exemplo, pessoas com expectativa de vida razoável, limitação funcional ou de autocuidado, força muscular reduzida, risco de hipoglicemia, alteração cognitiva ou risco de quedas, talvez seja interessante uma glicada menor que 8%. E já no indivíduo muito comprometido, que é aquele cara que tem uma expectativa de vida muito curta, câncer com metástase, está em cuidados paliativos, doença crônica irreversível grave, demência grave ou um paciente terminal, evitar hipo ou hiperglicemia talvez já seja um objetivo mais interessante. Falando agora das metas pressóricas, então para os pacientes com diabetes é recomendado ter uma PA menor que 130/80. E já se o paciente tiver uma doença renal crônica, a KDIGO recomenda que a pressão arterial sistólica esteja menor que 120. Esse critério é menos cobrado do que o de cima, de 130/80. Então, se eu tivesse que gravar o número, eu gravaria 130/80 mesmo. E já as metas lipídicas, como que são? Se você lembrar lá do capítulo de dislipidemia, você primeiro tem que estratificar o risco do paciente ter uma doença cardiovascular e depois você vai saber qual que é a meta do tratamento. Para o diabetes, essa condição é mais fácil. Então, por exemplo, se o paciente já teve uma doença cardiovascular estabelecida, como um infarto, um AVC, você já vai classificar esse paciente como de muito alto risco e a meta dele vai ser de um LDL menor que 50. Já aqueles outros pacientes com diabetes e que não têm doença cardiovascular estabelecida, a maioria vai cair aqui na classificação de alto risco e vai ter uma indicação de LDL menor que 70. Em relação a outras medidas do controle lipêmico, temos os triglicérides e o HDL. Triglicérides idealmente devem ser menores que 150, e aí vem o detalhe. Entre 150 e 500, o que a gente deve fazer para o tratamento é fazer mudança de estilo de vida e tratar o diabetes do paciente, que provavelmente o triglicérides já vai melhorar. A gente só deve indicar tratamento farmacológico para o triglicérides com fibratos, como por exemplo fenofibrato, ciprofibrato, se o paciente tiver triglicérides acima de 500, com o objetivo de diminuir o risco de pancreatite aguda causada pela hipertrigliceridemia. E já o HDL, as metas são acima de 40 para homens, acima de 50 para mulheres, com o detalhe de que, infelizmente, nós não temos medicações que elevem o HDL de forma significativa. Então, aqui, o principal vai ser mudança de estilo de vida. Era isso que a gente tinha para comentar para a introdução de diabetes mellitus. Bons estudos e um forte abraço.